fevereiro, mês do carnaval. Por conta dessa festividade, milhares de vidas são contaminadas com as doenças venéreas, gravidez indesejadas, muitos casais se separando por conta do adultério. Sem falar que no começo do carnaval até o fim do mês, triplica os assassinatos e mortes por acidente de carros, devido ao alto consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Comparando com outras festas comemorativas, essa sem dúvidas, é a pior delas. Mas, por que comemoramos o carnaval? Qual a sua origem? Qual seu significado? O que tem de oculto? Assiste até o final. O carnaval teve a sua origem na Grécia. Eram festas de agradecimento aos deuses pela fertilidade dos solos e um pedido de benção para a produtividade das terras, uma vez que a primavera se aproximava. Isso nos anos 500 a 600 a.C. Semelhantes aos dias de hoje, naquela época, eles se embriagavam com vinhos, praticavam orgias, homens com homens, mulheres com mulheres, e até crianças participavam. Eles também faziam sacrifícios humanos, como uma forma de agradecimento. Já bem à frente, mais ou menos no ano 580 d.C., com o início da era cristã, começaram a surgir os primeiros sinais de censura a estas festividades, que passaram a ser vistas como demoníacas. A Igreja tentou acabar com as festas, mas a reação popular foi tamanha que ela sentiu que poderia perder seus fiéis para os antigos deuses daquela época. Em vista disso, no ano de 590, o Papa Gregório incorporou o carnaval ao calendário das festas cristãs. Sabendo que a Quaresma é um período de 40 dias de jejum e santificação entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, o carnaval foi oficializado como uma festa que se realiza antes da Quaresma. Devido ao fato de que, no período seguinte, o católico não poderia comer carne, tudo seria consumido nos dias antecedentes. Mesmo porque não existiam geladeiras para que pudessem guardá-la. Então, era uma espécie de despedida da carne. Em latim, a festa era chamada carne levandas, que significa adeus, a carne. Expressão que seria transformada em carne levalis, e finalmente, carnaval. As pessoas daquela época, comiam carne até vomitar e bebiam até cair. Antes da santificação da Quaresma, as pessoas se entregavam também à liberação geral dos costumes, cometendo todo tipo de pecados, principalmente sexuais. Na quarta-feira de cinzas, os fiéis iam à Igreja Católica, e muitos ainda vão, para receberem um pouco da cinza na testa, enquanto ouviam o padre dizer em latim: Memento cuia pulvis et in pulverem revesteris. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó voltarás. Com o passar do tempo, o carnaval foi modificado e incrementado por contribuições de vários países, principalmente da Itália e da França. Jogos, brincadeiras, músicas, danças, fantasias, uso de máscaras e carros alegóricos foram acrescentados à festa. Entre as invenções do período, muitos homens se vestiam de mulheres. Também surgiu o costume da inversão de papéis sociais durante o carnaval. Os nobres se vestiam de pobres e os pobres se vestiam de ricos. Entre os pobres era eleito um rei, que seria morto ao final dos festejos. Assim surgiu o rei Momo. Em Portugal, a festa recebeu o nome de estrudo. Essa palavra vem da denominação de bonecos gigantes. Durante o estrudo, as pessoas com boa condição financeira jogavam água com perfume, umas nas outras. Os mais pobres jogavam água suja, urina, água com fezes, ovos podres, laranjas estragadas, restos de comida, e etc. Com o passar do tempo,
tornou-se comum a ocorrência de violência sexual durante aqueles dias. Os portugueses trouxeram o carnaval para o Brasil no século XVI. Aqui os festejos foram incrementados com o samba, o frevo, o maracatu e recentemente, com o axé e o funk. Embora não seja uma festa originalmente brasileira, o Brasil o abraçou e o adotou de tal forma que hoje é conhecido como o país do carnaval. A festa tornou-se uma das principais atrações turísticas da nação, movimentando uma indústria milionária todos os anos. Apesar da embalagem maravilhosa, o conteúdo do carnaval é podre e pecaminoso. O carnaval é a festa do sexo, como sempre foi. Muitos podem negar isso, mas por que será que o governo distribui camisinhas e faz propaganda de sexo seguro nesta época? Os homens participam do carnaval porque gostam de dançar? Não. O período é semelhante a uma estação de caça. Os homens vão em busca de relacionamentos sexuais sem compromisso, e muitas mulheres, que querem beijar muito, são as principais vítimas. Não podemos nos esquecer que, por trás da realidade natural, está a realidade espiritual. Vejamos o que a Bíblia fala sobre a festa da carne. Carnaval, em Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta festa da carne, o carnaval, é na realidade a prática de todas as obras da carne. Por isso que aqueles que vivem pela carne, pelos seus prazeres, suas concupiscências, não estão agradando a Deus. Pelo contrário, estão ofendendo o caráter de Deus, segundo as Escrituras. Há 700 anos antes de Cristo, o momento mais esperado nessa festividade naquela época, eram os sacrifícios humanos. Além do escravo escolhido para homenagear o rei Mono, outros pobres escravos também se sacrificava para agradar seus deuses, que na minha opinião, são anjos caídos, se passando por falsos deuses. Desde antes de Cristo, até os dias de hoje, essa festividade não mudou nada. Estamos em 2019, e nós repetimos exatamente tudo, até mesmo os sacrifícios humanos para agradar os deuses. Nós usamos fantasias, bebemos, praticamos fornicações com diversas pessoas. E no final, damos a nossa vida aos deuses, tudo como antigamente. Você pode pesquisar, o índice de mortes provocadas nesse mês do carnaval é maior do que qualquer outro mês do ano. Ocorrem também muitos homicídios, muitas brigas seguido de mortes, e diversas pessoas morrendo por overdose. No fim de tudo, a alegria se transforma em tristeza. E o carnaval costuma ser o feriado com o maior número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais. 2018 já é considerado o mais violento dos últimos anos. Que mata, destrói, gera medo e nos deixa impotentes. O número de mortos nas estradas federais durante o carnaval já superou o do ano passado. Durante a morte do Barão do Rio Branco, no carnaval de 1912,
O governo quis cancelar as festas e adiá-la por 2 meses em sinal de luto. O resultado é que neste ano, tivemos 2 carnavais, um em fevereiro, e outro em abril. Este mesmo Barão disse certa vez: existem no Brasil, apenas 2 coisas realmente organizadas, a desordem, e o carnaval. Ele tem razão, pois quem assiste hoje a um desfile de carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro, ou qualquer outra grande cidade brasileira, não consegue imaginar como é possível tamanha organização e trabalho bem feito, coisas tão raras, em outras áreas do nosso país. Concorda? Bom, esse foi mais um vídeo sobre a verdadeira origem, e seu lado oculto. Se gostou, compartilhe. Fazendo isso você estará ajudando este canal, e o seu próximo. Pois muitos são os que participam desta festa, sem ao menos saber a verdadeira origem, e não têm noção que a morte está à espreita.